Então, gente, quais são as propriedades coligativas? Até agora a gente falou alguns conceitos introdutórios para que vocês consigam entender melhor essas propriedades coligativas mesmo que nós vamos falar aqui agora. Quais são elas? O abaixamento da pressão de vapor, o aumento da temperatura de ebulição, abaixamento da temperatura de congelamento e a tendência do solvente a atravessar membranas semipermeáveis. E daí? O que é isso? Então, quando eu falo para vocês assim, a gente viu que a pressão de vapor, ela depende do líquido que a gente está tratando. Então, vocês viram que a água tem uma pressão de vapor, o metanol tem outra, o etanol tem outra, e assim vai. Mas agora, nós temos que pensar no caso de soluções. Então, vamos supor que eu fiz uma solução aquosa peguei sacarose. Sacarose é um componente, um monossacarídeo, é um tipo de carboidrato. Sacarose é o açúcar que você encontra aí na sua casa, açúcar cristal. O açúcar cristal é basicamente formado por sacarose. Então vamos supor que eu misturei sacarose em água. Então eu fiz uma solução aquosa de sacarose. A sacarose é um soluto não eletrólito. Por que não eletrólito? Na sacarose não acontece nem ionização nem dissociação. E ela não se volatiliza, ou seja, ela não evapora. Então eu fiz a adição de um soluto não eletrólito e não volátil. Quando eu adiciono esse soluto não eletrólito, não volátil, num solvente, o que acontece? Como ele não é eletrólito, eu não tenho separação em íons. Então você só tem uma disseminação do soluto pelo solvente. Então se eu pudesse desenhar, ia ficar mais ou menos assim, ó. Vamos supor, aqui está a água, tá? Tudo isso aqui de azul é água. Aí o açúcar, por que o açúcar dissolve em água? Porque ele vai ficar todo separadinho pela água, ele se dissemina. Então isso aqui significa solubilização. Eu tive uma solubilização do açúcar em água. Só que o açúcar ficou uma molécula inteira de sacarose lá, cada uma num pedacinho da água, mas essa molécula de sacarose ela não se rompeu, não. Se fosse, por exemplo, NaCl, que é o cloreto de sódio, em presença de água, ele ia fazer o quê? NaCl ele ia formar Na mais Cl-. Ou seja, uma coisa que era assim, virou isso aqui. Ela se separou em duas. Então eu vou ter o quê? O dobro disso aqui separado. No caso da sacarose, não. A sacarose, ela não tem dissociação. Não tem dissociação nem ionização. Então ela fica juntinha, só espalhada pela água inteira. Então, quando eu tenho a introdução desse tipo de soluto em um solvente, eu vou estar modificando a pressão de vapor desse soluto, vou estar modificando a temperatura de ebulição em consequência da pressão de vapor, vou estar modificando a temperatura de congelamento e vou estar modificando a permeabilidade dele.